Olá, pessoal. Seja bem-vindo a mais um Vida em Equilíbrio. Esse podcast que é feito para você, para transformar vidas, para inspirar, para trazer informação de valor. E eu, Andréa Cunha, sou mentora, sou terapeuta e também trabalho com desenvolvimento pessoal. E sempre busco assuntos que venham realmente acrescentar à nossa vida, que venham sim trazer mais qualidade de vida, que cuide da saúde e muito mais. E, gente, a gente sempre tem que parar para pensar um minuto da nossa vida e olhar para todos os pilares com muito carinho e atenção. E entender qual pilar hoje eu vou dar atenção, porque isso é o Vida em Equilíbrio, sabe? Não é você ter a vida completamente equilibrada em tudo, mas você fazer o máximo possível para equilibrar os pilares que nesse momento é importante na sua vida. E falando de pilares, hoje eu vou falar sobre o pilar financeiro. Pois é, já parou para pensar de como foi construída a sua relação com o dinheiro? Como hoje você lida com o dinheiro? Pois é um assunto tão importante, não é mesmo? A gente traz formações, crenças muito antes da vida adulta. Na verdade, tudo que a gente viu, viveu, ouviu, a gente repete, infelizmente, hoje na nossa vida do presente. Então é desde lá da infância que a gente traz essa referência com o dinheiro. E é hoje a gente como adulto, como pais, como a gente está ensinando nossas crianças a também ter essa relação com o dinheiro. Já pensou? Então, a gente, para ter essa, vamos dizer assim, essa lucidez e esse amadurecimento sobre como lidar com o dinheiro, eu trouxe esse assunto com uma especialista que trabalha justamente com desenvolvimento e estratégia financeira, que é a Karine Oliveira. Karine, bem-vinda aqui ao podcast Vida Equilíbrio. Obrigada, Andréa, pelo convite. É uma honra estar aqui presente com vocês no podcast e trazer aí, né, uma lucidez de um assunto que é tão importante para a vida das famílias e das próximas gerações que estão por vir, né? Pois é. Karine, eu quero que você se apresente um pouco, fala da sua formação, do seu conhecimento. Então, eu sou Karine Oliveira, né, consultora empresarial e financeira, sou a médica das empresas, trabalho com reestruturação empresarial, né, onde eu passo por um diagnóstico, onde eu percebo as falhas que estão sendo tratadas ali dentro da empresa, para que a gente possa trazer uma clareza para esses empresários e melhorarem a performance de forma a sair do amadorismo e ser profissional. E engraçado é que nesse decorrer do processo, eu sou formada em contábeis, né? Eu venho de uma família que é de auditores fiscais, todos voltados para a área contábil, muito para essa área, né? De estar nesse universo de pejotização. E quando eu decidi ser contábeis, né, que é a contadora, eu entendi que eu queria ser diferente, porque a nomenclatura contabilidade, né, um contador, ele tem muito uma visão de que é uma pessoa que só emite notas fiscais, emitem ali o setor pessoal, né, que é todos os processos de contra-cheque, essas coisas. E eu percebi que a contabilidade vai além disso. Uma contabilidade consultiva, ela traz clareza para o empresário. Com certeza. Você direciona, né? Então, o processo de direcionamento, né, onde o empresário ele está dentro de uma ilha, ele está dentro da operação, ele não consegue enxergar. Então, é como se eu estivesse chegando em um grande navio no cruzeiro e percebo a beleza da ilha, mas eu entendo que ela precisa de algumas modificações para que ela se torne um ponto turístico, né, e que ela se torne um lugar que seja desejável estar presente, onde a gente venha experimentar momentos e que possa reter cada vez mais pessoas que queiram estar ali presente naquela operação empresarial. Muito bom, bacana que você trouxe. Realmente, né, a gente precisa ampliar o olhar sempre, independente da profissão que estejamos, né, lidando, porque não é só sobre aquilo, vai muito além. E quando a gente busca conhecimento e uma forma de olhar diferente que amplia mais, com certeza a gente consegue ajudar muito mais pessoas, né? E isso aí, como você trouxe, né? Você foi além da contabilidade. Sim. Você passou a trazer um movimento diferente para ajudar empresas, pessoas, né? Isso é muito, 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 muito bacana e é necessário hoje nesse movimento que a gente vive. Sim. E assim, falando hoje do seu trabalho, né? Que é justamente como uma consultora financeira. Hoje você trabalha fazendo com que as pessoas enxerguem o dinheiro de uma forma diferente. E de fato, né? O dinheiro, ele não é só número. A gente não trata só
de um papel. Ele vai muito além, né? Ele traz ali com ele muitas coisas que são importantes, que é como lidamos com o dinheiro, né? Onde colocamos esse dinheiro, como pensamos sobre o dinheiro. Então, de fato, ele não é nem inimigo nem amigo, depende de como eu vou lidar com essa ferramenta que é importante, né? Então, assim, hoje, quando você vai lidar com as empresas, com pessoas, qual é a maior dificuldade que você percebe em as pessoas entenderem de fato o que é o dinheiro? Então, Dé, inclusive eu estou assim em uma fase de muitos estudos, né? Porque eu entendi que quando eu ia para a empresa, logo no processo de minha formação, as minhas especializações, né? Eu tenho vários títulos, mas eu entendi que não é sobre os títulos que eu tenho, e sim sobre a vivência que eu tenho de acordo a cada cliente que eu atendo, porque cada um tem um formato diferente, uma cultura diferente, uma crença diferente. E aí foi incrível como eu fui moldando a minha forma de pensar, e eu tive que, de fato, também trabalhar a minha, porque eu também venho com crenças. Com certeza. Né? E aí, para romper isso, para que eu pudesse, de fato, ter autoridade perante ao meu cliente e mostrar a ele, de fato, que o comportamento dele é que está danificando a operação. O comportamento, como ele olha para o dinheiro, ele às vezes pensa por ele ser dono da empresa, então eu posso, eu quero, eu tenho, eu faço. Ele não entende qual é o fluxo financeiro que a empresa está passando, então ele quer comprar um carro, ele quer comprar um jet, ele quer fazer uma viagem, e ele não entende que a empresa ela não está com fluxo suficiente de oxigênio para tomar uma decisão dessa. E aí foi onde eu vim fazer o estudo, né, que a gente está no mês das crianças, 12 de outubro, né? E eu vim já com o projeto desde o início do ano, porque eu pedi clareza, né, a Deus, ao universo, para ele me mostrar, porque assim, hoje eu vivo o empresariado infantilizado. Né? A mentalidade infantilizada, isso. Os empresários, eles têm uma mentalidade muito infantilizada. Às vezes eu lido com homens, grandes empresários. Né? Vamos falar assim, que a maioria da população brasileira. Isso, a população, né? Mas eu falo de empresário justamente porque é o nicho que eu lido diretamente, sim. O comportamento empresarial. E eu entendo que como é que eles levam o que eles trouxeram da infância para dentro da empresa. E como ele lida com seus colaboradores, como se eles estivessem lidando dentro de casas, com birras. Sim, principalmente empresas pequenas, familiares, né? E isso é um bloqueio muito grande. Então, eu entendi que não era sobre número, era sobre pessoas. Foi quando eu parti a estudar comportamento humano. Porque eu entendi que para eu ter os números que eu necessitava e os resultados que eu necessitava, eu precisaria entender o comportamento, exatamente, e a cultura para que, de fato, eu pudesse desenvolver um trabalho com exatidão e com resultado positivo, que não era só em relação a número e um faturamento expressivo. E sim, também um crescimento como um todo, de toda a operação, né? Porque uma empresa não é sobre uma pessoa, é sobre várias famílias que estão ali. Com certeza. Empresa é mesa, é comunhão, né? Então, são várias pessoas que dependem daquela empresa. Então, quando a gente passa a ter esse olhar de forma responsável, a gente entende que a gente precisa mudar muita coisa das nossas crenças e comportamentos. Com certeza. E você vê, né? Tem muitas vezes que as pessoas até têm dinheiro, conseguem conquistar grande número, mas elas não conseguem manter. Elas não conseguem, às vezes, multiplicar. Né? E aí, qual é o problema disso? É porque, às vezes, não é só ter o dinheiro. É como eu tenho esse dinheiro, como eu penso sobre esse dinheiro. Então, as nossas crenças, ela acaba bloqueando muita essa prosperidade que a gente pode ter, né? Essa multiplicação que a gente pode fazer com o dinheiro. Porque infelizmente, se a gente viveu num lar onde a escassez era muito falada, era muito vivida, e o pai e a mãe da gente trazia o dinheiro como algo sujo, então é uma crença que está ali estabelecida e ela, infelizmente, ela é formada e a gente acredita sobre isso. E a partir do nosso movimento que a gente vai dando com a vida, vai crescendo, a gente vai trazendo isso, né, no nosso trabalho, sim, na nossa família, a gente ensina para os nossos filhos isso no inconsciente. Né? Não tem nem, na verdade, uma maldade aí com muita clareza, mas infelizmente isso está dentro da gente. Essa raiz, né, ela precisa ser tratada. Sim. Então, quando você traz, quando vai lidar com esses empresários, você vê a parte psicológica, você faz um diagnóstico de comportamento, aí é maravilhoso. De fato, antes de você indicar onde vai o número, indicar onde ele vai colocar, né, poupar, economizar, mudar, ele tem que ver o ser humano. Sim. Quem é você que está lidando com esse dinheiro, né? Sim, porque está havendo tanta disfuncionalidade na operação. Onde é que está o erro? Porque nós, humanamente, temos muito a mania e a característica de terceirizar culpados quando algo não dá certo em nossas vidas, né? Então,
eu não dei certo porque minha mãe não me deu oportunidade. Eu não dei certo porque meus colaboradores não prestam, o meu contador não presta, o sistema não presta, o marketing não presta. E quem é que presta nessa história? E o que é que você está fazendo para mudar essa história? Então, isso vem de muita crença lá do passado. É incrível, André, quando a gente começa a estudar o nosso passado e a gente percebe que o poder da evolução está dentro de nós, né? De quebra de paradigmas. E o dinheiro é emoção. E o que tem me trazido muita felicidade, muita assim, sensação de que essa nova geração tem pessoas disponíveis no mercado a falar sobre que dinheiro, ele não é algo ruim. Ele não é o princípio de tudo, mas ele é emocional e ele é uma ferramenta poderosa. Exatamente. Então, quando você cria essa consciência e entende que tem pessoas disponíveis no mercado para estar orientando, mentorando, né, trazendo uma lucidez e um apoio familiar para que você possa quebrar isso, para não passar de geração a geração, e a partir de você ter um novo legado, um legado mais limpo, onde vai entender que o dinheiro ele não é sujo, que o dinheiro ele é bom, sim. Ele é bom, ele é uma ferramenta boa, mas quando você sabe utilizar. Exatamente. É saber utilizar, né? Isso. Ele é uma ferramenta que pode ser usado para o bem ou para o mal, ele pode Sim. ser bom ou não, pode ser multiplicado ou não, perdido. Isso. Então, quem é? Isso sim, quem está no domínio do dinheiro é que vai conduzir isso, né? Como vai conduzir. André, é engraçado, né, que agora eu estou com um projeto infantil, porque eu entendi que onde é que eu posso trabalhar para que futuramente a nova geração, inclusive a minha filha, ela vai se deparar com o futuro. Eu tenho que me preocupar com o futuro da minha filha. Então, onde é que está essa raiz? Eu, como educadora, comunicadora financeira, né, uma técnica onde eu atuo, tenho cases de sucesso, eu posso operar. Eu entendi que eu tenho que também ir para o lado infantil. Isso, então, assim, eu estou com um projeto muito lindo aí, né, lançando junto com pessoas de grandes nomes aqui na Bahia que estão atrás desse projeto, que a gente vai lançar ainda. Primeira mão, já estou falando aqui no seu programa. Né? Acredito que você vai fazer parte do projeto também. Olha, com certeza. Né? Que é o quê? É trazer essa clareza para os pais. Ótimo. Né? Ele precisa haver uma consciência a partir de mim. Não é a partir de onde veio, dos meus pais, dos meus avós. É a partir de mim. O que é que eu escolho agora para a minha geração? Então, como é que os filhos vão lidar com esse dinheiro? Né? A gente vive em um mundo consumista, um capitalismo consumista, e isso faz com que as crianças elas cresçam em ambientes que não são saudáveis para que elas possam crescer com a verdade sobre a ferramenta do dinheiro. O que ela pode ser lá na frente, quando ela tem o dinheiro ou não tem o dinheiro. Né? Então, assim, existem narrativas muito difíceis dentro das famílias. Né? Você, como mentora de comportamentos, eu acho que você lida muito com isso dentro dos seus mentorados, né? Que as pessoas vêm cheias de luz, de ideia. Você percebe que a pessoa ela tem capacidade de gerir aquele sonho, mas ela não tem a segurança. E de onde vem essa insegurança? Exatamente. Às vezes ela anda, mas trava, e essa trava é justamente aí. Porque ela traz no seu inconsciente falas, memórias, né, que bloquearam do pai, da mãe, ou até que tiveram exemplos na família. Infelizmente, essa é uma grande realidade. A gente pensa que crença é algo, não, isso é só da autoajuda. Não, gente, a crença, ela é uma memória que ela foi enraizada dentro de você. E essa memória, ela não vem nem só de você, ela vem da sua família e vem de outros antepassados. Então, é uma cadeia que muitas vezes ela pode ser positiva ou negativa. Então, existem também crenças positivas, né? Famílias que trazem aí raízes positivas que passam, né, adiante. Só que, infelizmente, a maioria das crenças, elas são limitantes e negativas. Isso faz com que a gente fique bloqueado, que a gente não ande tanto. Se andar, a gente mesmo tem lá e se sabota. E aí, a maioria disso acontece em relacionamentos e dinheiro. Sim. Esse é onde, pelo menos, os atendimentos, né, que eu faço em relação a isso, a parte comportamental, onde a maioria das pessoas tem problema é justamente a financeira, justamente o relacionamento. Né? E aí também o dinheiro dentro do relacionamento, se os dois não têm uma mentalidade bacana sobre o dinheiro, de comportamento, de como lidar, entra em conflito, né? É um grande conflito hoje nos relacionamentos hoje também. Hoje está em primeiro lugar, né? De acordo com uma pesquisa, né, americana, a grande causa das separações, em primeiro lugar, é sobre as finanças. Ele não separa por causa de falta de compatibilidade, de personalidade, de gostos diferentes, né, de conflitos. Isso tudo é ajustado com o tempo, né, é ajustável. Mas quando se trata de finanças, de financeiro, e você está entendendo que você, quando casa com uma pessoa, você está unificando ali. E a partir do que você está unificando com outra pessoa, você vai procriar outras, que são os filhos. Então, se você não tiver uma mentalidade para romper padrões,
tanto o seu quanto do seu parceiro, como será essa criança no futuro? Exatamente, e você é grande influência, né? E trazendo de novo para as crianças, né? Você trouxe esse projeto aí muito lindo, parabéns pela iniciativa, porque as escolas, tudo tem que ser movimentado. Sim. Tem que ter outros sistemas que tragam a mentalidade, porque assim, infelizmente, a gente vive o tempo inteiro lidando com a questão do consumo. As nossas crianças estão aí com rede social, plataformas, né? Que o tempo inteiro ofertando, as pessoas tendo acesso a muita coisa. E cada vez mais a gente vê um número maior de dívidas, né? Pessoas endividadas, pessoas que têm ali, infelizmente, vivem muito mais de aparência do que de fato de ter esse equilíbrio financeiro, né? Sim. Então, assim, como é o projeto? Como é que você pensa que uma criança, desde cedo, a gente pode, como adulto, como pais, como educadores, já inserir essa mentalidade positiva do dinheiro com as crianças? Então, esse projeto ele é bastante interessante, que para eu partir para as crianças e para a escola, primeiro tem que haver uma sensibilização com o pai. Com os pais. O que é que acontece? Hoje a psicologia ela explica muito isso. Ontem mesmo eu estava com a psicóloga Lívia Leal, que ela é referência aqui em Salvador, na psicologia infantil. Ela está trabalhando lado a lado aos pais. E ela estava falando sobre justamente o estudo sobre epigenético, que estuda o comportamento dentro de como isso vai transformar a vida do seu filho. A forma como você se comporta é o que ele vai ser. Então, assim, eu acho que nossos filhos ele é um grande termômetro do nosso comportamento. Se seu filho sinaliza qualquer tipo de situação, você tem que estar alerta. Exatamente. Você fala, se ele fez esse comportamento, ele está observando dentro do sistema dele. Porque a criança ela é um espelho, ela é o que vê, o que ouve e aquilo que ela está vivendo, né? Isso. Então, automaticamente, ela vai refletir aqui. Então, assim, eu vim com estou vindo com esse projeto para as escolas, né, pais e mentores. Eu também sou mentora, então é justamente trazer oficina, porque a criança tem 3 comportamentos. Ou ele tem cada um, ou ele pode optar pelos 3. E não tem problema nenhum. Quais são esses comportamentos, Karine? Ou ele pode ser gastador, poupador ou doador. Tem algum problema em ele ter essa característica? Não, mas tem que ter um equilíbrio. Sim. Porque o gastador e o doador, quem doa demais quer se sentir amado ou pertencente a algo. Então, eu preciso dar para me sentir amado. Então, é um sinal de alerta. Com certeza. Não existe problema em ele ser o doador. Eu mesma incentivei a minha filha desde pequena, ela ser uma pessoa doadora. Então, assim, isso foi uma base que eu criei porque eu tenho esse dom de me doar. Só que eu entendi que o meu doar existia uma grande falta. E quando eu percebi isso, eu fiz... Tem muita questão emocional envolvida ali, muitas vezes, eu tive que refazer a rota, me reconectar comigo mesmo, né? Ressignificar essa parte minha doadora, para que ela, de fato, ela não seja algo que é por uma coisa minha que eu sinto falta. Então, assim, quando você se ressignifica esses processos, você consegue ter uma visão mais ampla. E como é que você faz isso com a criança? Pois é. A criança tem que ser ela funciona pelo lúdico, né? Então, ela tem que ter ali imagens, movimentos que, através daquela brincadeira, ela aprenda. Acredito que seja através disso. Isso, né? A gente tem ferramentas. Ótimo. Então, hoje a gente tem essas 3 opções das características dos filhos comportamentais. Seu filho é poupador, doador, ou poupador, doador ou gastador. Então, assim, se ele poupa demais, ele tem medo de perder o dinheiro, você tem que entender como está a sua narrativa dentro de casa. Sim. Né? Eu trabalho demais para poder traz ter... muita escassez, né? Família que fala muito de escassez, de não ter, que tudo é caro, medo. eu não posso ter, você não pode comprar isso agora. Então, sim. Tudo em excesso, ele gera algum dano. É o equilíbrio mesmo. Então, o importante desse projeto que a gente está construindo é trazer talks com sensibilização para os pais, para que eles possam entender qual seria a ideia da oficina, juntamente com as escolas. Porque quando você sensibiliza e comunica com todos que estão à sua volta, automaticamente para a criança vai ser mais fácil. Porque todas as pessoas que estão dentro das conexões dele, como os professores, os pais, os avós, os coleguinhas que estão inseridos dentro do mesmo contexto, dentro da mesma narrativa, isso vai potencializar e vai gerar uma comunidade fortalecida. É um ecossistema, né? É um ecossistema. Então, é um ecossistema que você vive e você vai refletir muito o seu comportamento e você reflete de volta aquilo. Isso. Então, e uma criança, então, ela é completamente neutra. Isso. Ela vai captando aquilo e ela vai formando. Foi como aconteceu com a gente, né? Justamente. Então, já fomos essa criança, né, no passado. E a gente acabou adquirindo tantas falas, tantos comportamentos
comportamentos que hoje, como nos comportamos. Então, é reflexo de tudo aquilo que a gente viu e viveu, realmente. São vícios, né? São vícios que a gente traz, e para chegar ao nível de a gente romper com esses vícios, a gente também vem com a sensação de culpa. Né? Exatamente. Poxa. Que é um sentimento também muito ruim, né? Isso. Que acaba atrapalhando muito a nossa vida. A culpa, ela paralisa, né? Ela não te dá força, ela não te dá a estima de ser vitorioso, de buscar. Ela fica ali no lugar da vítima, né? É uma coisa muito mais pesada. Justamente. Muito mais paralisada. E eu fiquei feliz com essa ideia, né? Esse projeto, porque eu sei que as novas crianças, as novas gerações que estão vindo, dentro do nosso circuito, dentro do nosso ecossistema, vão vir mais fortalecidas. Isso é maravilhoso. Né? Com a visibilidade maior sobre o que é dinheiro, que o dinheiro não é só quem tem é rico, o que você pode ter. Engraçado, Déia, que minha filha, ela hoje tem 23 anos, se formando ano que vem em medicina, né? E assim, onde eu chego, as pessoas que convivem comigo falam muito sobre o comportamento meu e de minha filha. Minha filha, ela tem 23 anos, falta um ano para se formar. E lá em casa, nós temos o consumo consciente, né? Ela, desde novinha, ela entende o que sim, o que não e o que nunca. Ótimo. Tá? Mas não porque... O não é porque sua mãe pode comprar. Quando eu rompi o relacionamento com o pai dela, né, antes da doença dele, e aí minhas amigas, por ele ter condições mais do que eu, algumas amigas falavam, manda a Júlia pedir ao pai. Eu falava, gente, não. E aí eu nunca terceirizei. Peça a seu pai que seu pai tem dinheiro. Isso ainda existe muito, né? Existe muito. E aí a gente não sabe o impacto que isso causa na criança, porque ele fala, minha mãe rejeitou, ela não disse que não tem para me dar. Mas ela disse, peça a meu pai que meu pai tem dinheiro. Eu peço ao meu pai me dá uma negativa. E às vezes o pai não dá porque ele naquele momento acha que não é necessário ele dar aquilo ao filho. Às vezes ele não quer dar porque de fato está com birra da mãe. Ou tantas outras opções que tenha. Quem somos nós para julgar? Mas isso para uma criança é um impacto gigantesco. Com certeza. Então a gente está trazendo a criança para esse contexto. Outros, né, traz sentimentos de rejeição, de não ser importante, isso, né, de achar que os pais não querem dar ali. Ela traz um lado emocional muito maior, porque a criança ainda não tem noção, né, sobre aquela questão, não é só sobre o dinheiro. Isso. É sobre se ela é importante ou não, se o pai fez ou não aquilo que ela quis, né, que ela pediu, né? E assim como você falou há pouco tempo, a criança ela é muito lúdica. Então, quando a mãe fala assim, dinheiro não nasce em árvore, a criança vai entender o que o que é uma árvore, como é que uma árvore é, o que é que acontece com a árvore? Ela é planta, a gente joga semente, a gente começa a regar, e ela tem um longo prazo para começar a gerar frutos para que possamos colher e comer. É um grande exemplo para a criança saber que, de fato, é assim. O dinheiro, a gente tem que ter esse comportamento. De usar ele como semente, aí sim entra a parte mais inteligente, né? Para fazer com que ele dê frutos no futuro. Pronto. Mas precisa ser regada, a narrativa né? é de forma agressiva. E o comportamento, como você disse que dinheiro não dá em árvore, você está invalidando a ele que o trabalhar dele, de semear em algo que ele acredita no sonho dele, e que ele vai ter que entender que leva um tempo para ele colher esses frutos, não dá. Então, a criança, por ser lúdica, ela pode bloquear isso. Com certeza. E lá na frente isso pode impactar. Se ela levar ao contrário, de uma forma positiva, que o dinheiro é a questão da semente, e que ele precisa tratar dessa semente, cuidar para multiplicar, aí ele vai ter totalmente uma noção diferente sobre o dinheiro. Sim. Né? Porque, de fato, tem o lado bom, né, dessa história. Assim como a gente ouve, né, que dinheiro é difícil, que tem que ter muito trabalho. Mulher, então, já ouve várias coisas, né? Tem que casar com alguém para você ter. Então, assim, todas nós, com certeza, crescemos com muitas crenças. E aí, o grande problema é que a gente se vê, muitas vezes, querendo ser empreendedora, querendo fazer outras coisas, mas não tendo essa mentalidade de fato, de como empreender, de como colocar nosso dinheiro, né? E, às vezes, também tem a questão da dificuldade de entender até que esse dinheiro, eu posso saber colocar esse dinheiro no lugar certo para poder ele trabalhar para mim. Não é? Eu também posso fazer, né? Não é só a questão de ter. Porque tem a questão do salário que você recebe, que é um bônus, mas esse salário é para pagar as contas. Sim. E até que momento eu estou sabendo lidar com esse dinheiro, com esse salário que eu recebo? Mesmo a situação que as pessoas... Eu acho que é hoje o grande problema também, né? As pessoas não têm a mentalidade que, independente de quanto você ganhe, você também pode poupar. Você também pode ter a dinâmica e ensinar seus filhos que, olha, você ganha tanto, separa um pouquinho aqui e coloca naquele cofrinho, né? Isso. Ou então você mesma separa para uma
uma emergência, porque a gente Isso. precisa ter uma reserva. Então, essa mentalidade de reserva, mentalidade de poupar, mentalidade a gente não tem. É tudo para o hoje, né? Para consumir, para comprar. Infelizmente, a gente tem um sistema de consumo muito grande. A sociedade, né, é assim o tempo inteiro. Comerciais e cada vez mais fazendo com que a gente seja assim. E nossas crianças automaticamente acabam também tendo esse aprendizado, né? É porque a gente sabe que a psicologia, ela é algo positivo, né, para tratar essas crenças e trazer uma ressignificação para todo esse processo, mas também existe a psicologia consumista. Exatamente. Né, que ela prepara que é o que está dominando propaganda hoje, que é infelizmente. a conspiração consumista, né? Ela trata sobre muito isso, sobre o excesso de ter. Então você precisa ter o tempo todo. Você não precisa hoje ser, você precisa ter. Você precisa ter um carro bonito, você precisa ter uma bolsa bonita, que não tem nada demais nisso. Acho que a gente merece. Eu gosto do que é bom, mas o que é bom dentro do meu limite. Né? De não chegar no nível de endividamento. Não, e até que ponto vale, às vezes, você ter um iPhone, como no outro dia eu vi uma influencer, né? Comprando um iPhone 17, e aí quando eu olhei o quarto, não tinha uma cama, sabe? Uma parede, um lugar, assim, então assim, até que mentalidade, né? Isso. A que ponto nós chegamos, né? Não que a gente não queira, não deseja, acho que todo mundo merece. Com certeza. Né? Todo mundo que trabalha, todo mundo tem seu desejo, todo mundo é merecedor de tudo, mas a gente tem que ter consciência. Eu mereço, mas esse momento atual, para eu ter exatamente isso, será que eu não posso me planejar para um futuro melhor? Fazer com que esse dinheiro, né, tenha um tempo para poder me dar esse resultado? Isso, como é que a gente pode embutir isso nas pessoas, sabe, Karine? O termo certo é prioridade. Eu vou te contar aqui uma história bem rápida, né, que eu acabo contando para as pessoas que estão ao meu redor e elas acabam adotando, e geralmente quem adota sempre dá certo, que eu costumo dizer que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Sem dúvida. Então é isso que acontece na minha casa, né? Minha filha, ela tem listas de prioridades. A gente tem um Trello, que é uma ferramenta, né, que a gente tem de ferramenta gratuita e paga, mas eu utilizo isso com meus clientes. Muito bom. E lá eu tenho todos os contatos dos meus clientes, tem lá carinho pessoal. Então, esse carinho pessoal é compartilhado com a minha filha, onde lá tem todas as despesas. Tem a aba da casa, tem a aba Karine, despesas fixas Karine, despesas fixas Júlia e despesas fixas da casa. Porque, às vezes, a gente nem olha o que é despesa fixa, em primeiro lugar. Porque é só pagar a conta. Então, você não sabe, às vezes, qual é o ponto de equilíbrio. Quanto você precisa ganhar para cobrir aquelas despesas que você tem obrigatoriedade de pagar todo mês, para que te sobre algo para você começar a investir, ou para que você compre uma bolsa que você deseja, né? Para que você comece a direcionar esse dinheiro de forma inteligente. Então, lá em casa, eu criei esse sistema, desde Júlia, dos 12 anos de idade, ela está com 23 anos, então desde os 12 anos eu pratico isso. Júlia, o que é prioridade? Então, a gente senta em algum momento no jantar, depois do jantar, a gente diz, minha mãe, eu estou precisando de jaleco, eu estou precisando de um negócio, estou precisando de outra coisa nova, de produtos de limpeza, sabão. Eu falo, Júlia, liste quais são as suas prioridades. Liste tudo o que você precisa e traga para mim dentro do mês a sua prioridade. Então, eu sei que ela precisa de várias coisas, mas as várias coisas que ela precisa não cabem naquele mês, e às vezes cabe. Mas ela tem que entender que existe processo de prioridade, porque mesmo cabendo, mesmo eu tendo condições de aportar ali para aquelas necessidades dela, às vezes eu vejo que a necessidade não é uma necessidade básica. Exatamente. Então eu facilito a vida de cada dela. Tem necessidades, existe uma diferença, né? Então quando eu determinei isso dentro da minha casa, mudou muita coisa. Porque ela vem, aí eu já mostro a ela, sua despesa fixa é essa, você tem academia, tem plano de saúde, tem faculdade, tem outras despesas recorrentes, mas vocês têm sua despesa extra. Então, a gente precisa enumerar aqui para eu saber o seu orçamento, até onde o seu orçamento vai impactar no orçamento da família. Exatamente. Entende? Porque o endividamento vem muito pelo medo do olhar para o número, para olhar para a realidade. É a falta de planejamento, né? E de olhar exatamente o que você trouxe, né? Isso. A realidade que acaba que muitas pessoas entram num buraco que muitas vezes é complicado de sair de imediato. Né? Isso. Nas minhas palestras eu faço um exercício muito claro e eu vejo o quanto o endividamento constrange. Sim. As pessoas têm medo. Eu, como consultora de financeira, eu já tive algumas vezes endividada. Já tive várias reservas financeiras. Minha mãe adoeceu. Eu tive que tirar. O que leva exatamente as pessoas a entrarem nesse endividamento financeiro? A falta de planejamento. A falta de planejamento. É tipo ela gastar
além daquilo que ela ganha. Isso, Seria a não isso? olhar para os números, Sim. a não olhar para a sua realidade. A realidade, na verdade. Né? Ela dá muito mais vazão ao desejo do que a necessidade, do Isso. que a realidade. Seria isso. Isso. Eu tenho uma cliente, né, que é uma história muito linda. Eu, quando entrei na empresa dela, ela é uma cliente de alto padrão, high ticket, a classe de cliente dela é a AA. E, assim, fatura muito bem dentro da empresa dela. E aí eu falava, quando ela me contratou, que eu fui fazer o diagnóstico, por que esse nível de endividamento? Aí eu fui para a empresa e batendo nos números, nada de pegar. Dea, quando eu falei, me abre essas contas pessoais, porque eu tenho um contrato de sigilo, né? E hoje eu conto isso em algumas entrevistas, em palestra, ela às vezes está presente, ela dá risada, né? E ela fala, e ela mesma que conta isso, porque ela diz que é um testemunho para a vida dela. Sim. E aí, quando eu fui falar, tem erro, tem um furo aqui, esse furo está aí na onde? Eu preciso das suas contas pessoais. Aí eu falei, eu preciso da sua conta pessoal, eu preciso entrar nas suas contas pessoais, me dê todos os seus cartões de crédito, todos os seus status bancários. Quando eu fui fazer a conciliação bancária, e falei, eu quero levantamento de todas as suas dívidas, para além do cartão de crédito, de cheque, ela ainda comprava fiado. Deixa eu te falar. Se você entrar na casa dela, ela tem 30 bolsas de Prada, Louis Vuitton. Ela tem uma casa, um apartamento de alto padrão dentro da casa dela. Maquiagem Dior, você não tem noção a quantidade. Joias, você não tem. E coisas que ela nunca usou de etiqueta. Aí foi onde eu fui trabalhar, a fase comportamental. Ela chorou muito, entreguei alguns livros para ela. Mas aí, embutido, com certeza, tem os fatores emocionais aí que ela, com certeza, não trabalhou. Eu digo fatores emocionais que ela traz de comportamento, de coisas que ela viveu, de repente, uma validação que ela não teve, Exatamente entende? isso. Tem muita coisa embutida aí. Exatamente. Quando você vê um cliente como esse, de fato, ele tem que fazer uma terapia para entender. Porque ali está a raiz desse comportamento. Então, eu estudei até uma parte de comportamento humano, mas eu não sou psicóloga. Eu tenho grandes parceiros dentro da psicologia, da psiquiatria, e hoje eu direciono meus clientes. Então, como eu sou uma pessoa que, quando eu chego, eu gero credibilidade por conta da minha postura, de tudo que eu entrego, de como eu acolho o meu cliente, eles acatam. Eu falo, olha, eu posso te ajudar até aqui, daqui para aqui eu não posso. Você tem que procurar um profissional especialista. E aí a gente vai entender. É problema na infância, é a forma como a mãe sempre tratou dentro de casa, com o irmãozinho, disputa entre irmãos. Gente, são histórias muito tristes. Eu imagino. Isso também deve ter excessos, assim como faltas, né? Tem os dois lados, né? Isso. O caso dessa sua cliente é excesso de compra, né? Sempre tendo que comprar. Talvez para pertencer, né? Para, não sei, para ser validada. Então, isso é algo para a gente ver. Agora, também tem a questão daquela pessoa que doa demais, como você trouxe. Sim. O doador demais também, ele esconde aí algo emocional que também está chamando a atenção. Então, eu tenho que doar para ser validado, para poder alguém olhar para mim, né? Para eu poder pertencer e ser bonzinho, porque senão ninguém vai me ver. Ninguém vai me ver. Eu tenho que doar porque eu não quero que o outro sinta a dor que eu senti. Exatamente. E aí você passa a ter excesso. E todo excesso esconde a falta. Esconde a falta. Com certeza. Né? Então, eu acho que todos os profissionais de todas as áreas, elas deveriam ter oportunidade, talvez não de se aprofundar, mas pelo menos entender o comportamento humano, porque a gente passa a ter mais empatia. Exatamente. E gera mais resultado. Porque você entende que não é números, não é sobre impostos, não é sobre regime tributário, é sobre famílias, são sobre pessoas que estão ali dentro, às vezes gritando por um socorro, que nem uma criança que a gente encontra no supermercado gritando, batendo no chão. Às vezes a mãe dentro de casa ela não sabe como lidar com o filho, o pai dentro de casa não sabe. Não, e ela quer apenas atenção, né? Ela só quer às vezes atenção. Com certeza. Uma amiga minha sempre viaja e ela compra muito presente para os filhos. Então, quando ela chega, eu estava outro dia na casa dela, né? Ela tem um poder aquisitivo muito alto, e aí ela chega com aquelas malas, aqueles presentes maravilhosos, e eu tava na casa dela lá, amiga, tu me pega no aeroporto, eu pego. Aí eu fui, aí bora lá em casa, bora subir pra ver os meninos. Eu falei, bora. Quando eu cheguei, os meninos simplesmente, eu vinha falar com a tia, os meninos nem quiseram me dar atenção, e nem a ela. Já foi puxando a mala pra abrir, pra saber o que tinha de dentro de presente. E aí esse comportamento? Aí eu fiquei assim, analisando, eu falei, Senhor, o que é isso? Isso é uma família. Aí eu falei com ela, amiga, deixa eu te falar, eu tô tão triste. Ela, o que foi? Eu falei, com o que eu vi aqui na sua casa agora. Ela, amiga, me ajude. Você é uma mulher muito sábia, me ajuda. O que é que eu posso fazer? Eu falei, não é sobre presente, é presença. Exatamente. Ali, o presente, ele está ocupando o espaço. O espaço que é dela. Eles têm que sentir falta da mãe que vai receber. Primeiro é o beijo da que mãe. Vai chegar. Que bom que minha mãe chegou. Que bom que minha mãe chegou. E aí não... são pais que fazem o papel, que não estão presentes e querem suprir. Mas justamente é a culpa, com né? Com
dando É a presente. culpa, então eu preciso dar para que isso possa diminuir a minha falta perante o meu filho. Outra coisa que acontece muito hoje, falando, né? Outro dia eu estava falando sobre isso, sobre amadurecer, né? Quantas famílias hoje ainda existem adultos dentro de casa que, infelizmente, ainda são dependentes da pensão dos pais? Sim. Então, infelizmente, é a realidade agora. Né? Então, são pessoas... Qual é a mentalidade desses adultos? Quantos pais se endividam ainda para manter filhos adultos? Mas aí é que tá. Até que ponto os pais, né? Eles têm uma culpa e têm uma certa emoção de estar ali para poder não perder o seu filho, o seu vínculo, e o seu filho. Entende? Tem os dois lados. Os pais que querem ainda manter aquele adulto ali dentro, ele bancar, e aquele filho que é acomodado, que não aprendeu a batalhar, a buscar, né, a fazer o seu próprio dinheiro. Sim. Infelizmente é uma realidade. A gente tem muito isso de forma muito real, vendo famílias. Você, às vezes, tem uma família que tem 4 filhos, e algum filho ficou tendencioso a estar dentro de casa e não querer sair. Porque o que foi que eu entendi diante de todos esses estudos? Não é que ele é acomodado, ele é preguiçoso. A característica comportamental dele, de frente ao comportamento dos pais, ele não soube lidar. A gente tem que ter empatia nesse sentido de entender, porque cada filho é diferente, são personalidades diferentes, então ativam processos diferentes. Sim. Tem um que é batalhador demais, tem outro que é preguiçoso, tem o outro que é mentiroso, tem outro que dá para lá. Então, quantas famílias tem que tem uma disfuncionalidade dentro da família? Então, são características próprias, né? Então, isso vai muito baseado no comportamento dos pais. O comportamento dos pais é que define o futuro dos filhos. Não tem para onde correr, Dea. Isso já é estudo mesmo, é o comportamento. Porém, o comportamento é alinhado a também a personalidade de cada ser. Agora, como é que você percebe quando você vai fazer uma consultoria com a pessoa, com o indivíduo, como é que você começa, né? Qual é o primeiro tópico que é importante para essa pessoa entender de como está a mentalidade e o comportamento dela? O que você traz para ela ter clareza sobre isso? Então, é bem complexo isso, porque eu vou de forma muito, assim, técnica, acolhedora, né? Porque eu passo por um diagnóstico onde eu passo 2 horas com o meu cliente. E deve ser muito complicado, porque a pessoa tem que abrir a sua vida, falar o que ela gasta, como ela se comporta, né? No diagnóstico já é complicado, porque ele ainda não está me contratando. Ele só está me convocando para eu entender a realidade dele e ver se o meu trabalho vai fluir com ele, porque o meu trabalho não é o cliente dizer, eu quero contratar Karine, é saber se Karine também tem condições de trazer resultado para ele. Sim. Né? Então, hoje, eu escolho o cliente que eu quero atender, porque muitos clientes eu entendo que eu não tenho como dar resultado. Então, quando eu vou estar com o cliente, eu vejo no grito dele, do olhar, a dor dele. Eu vejo a criança ferida, eu vejo o empresário infantilizado, aí eu começo a observar o que ele tem de carro, o que ele tem de... Você tem noção? Tem clientes que têm barcos, eu posso falar porque tem 4, 5, então eles não vão saber de quem eu estou falando, né? Mas eu acho engraçado que teve um que eu falei assim, vamos vender esse barco. Como eu vou vender em meus finais de semana? Eu falei, o aluguel da Marina é muito caro. A questão dos status também, né? Da pessoa querer se mostrar também é muito grande. Isso, eu falei, né? Mas a gente não está com fôlego, a gente vai precisar vender. Não, mexa em qualquer coisa, menos no meu barco. Aí eu falei, então, infelizmente, eu não vou poder te gerar resultado. Você vê também essa questão dos valores pessoais? Sim. Porque é muito importante, né? Dentro do meu contrato, existe um contrato de sigilo, tá? Não, valores pessoais que eu digo assim, não valor financeiro, valor de comportamento. Sim. Daquilo que é importante, que ela não abre mão. Pronto. Tem muitas coisas que... O que é que acontece? Que o valor, ele é um grande, pelo menos para trabalhar crença e valor, né? Tá de mão dadas ali, né? Isso. Minha consultoria, ela é muito personalizada. Eu não tenho como chegar falando sobre comportamento, mesmo porque o meu público maior é homem. Eu lido com muitos empresários homens. Então, quando a gente vem com essa narrativa de comportamento, eles fogem. A maioria foge. Então, eu vou como técnica mesmo, como expert na área de finanças e reestruturação empresarial, né? Onde eu percorro todo o processo de regime de tributação, vou ver todos os gargalos da empresa para poder potencializar e mitigar conflitos futuros em todas as esferas, estadual, federal, municipal, né? Então, eles têm ali a ideia de que, puxa, está chegando um especialista para a minha empresa e eu vou dar. Quando eu adentro a empresa, eu faço o diagnóstico, vejo quais são as falhas, entrego o diagnóstico para ele, um relatório informando onde é que estão as deficiências, onde são os pontos de ataques que a gente tem que atacar de forma emergencial, para que não venha gerar danos futuros jurídicos, né, de forma jurídica, e que a gente precisa trabalhar. Só que aí tem um pulo do gato e a surpresinha. Quando eles acabam de assinar o contrato, aí eu vou para os colaboradores, aí eu entendo que tudo que ele falou dos colaboradores, aí eu vou entender os colaboradores, o comportamento dele.
Então, eu conquisto também a confiança dos colaboradores. E aí eu começo a entender a dinâmica da cultura da empresa. Sim. E aonde é que está o maior dor da empresa? Dentro do empresário, no comportamento dele. Exatamente. É muito importante. Isso aí foi exatamente aonde precisa, que é onde está a maior dor. E aí é onde eu entro. E a maioria das vezes é no comportamento. No comportamento. Né? E aí é onde eu entro. Então, eu não chego para ele, um colaborador falar, ele é muito rígido, ele é assediador. Eu estou dentro da empresa com ele, estou observando o comportamento. Sim. E aí eu falo, olha, esse seu comportamento não condiz com o que você está fazendo. Você entende que esse seu comportamento está gerando esse problema para a empresa e que isso pode gerar uma fuga de fluxo financeiro para a gente, porque você pode ser abordado por um jurídico rapidinho aí. Então, eu começo por que está esse comportamento? Aí começa a entrar, bora ver. Você tem seguro de vida para os seus filhos, caso aconteça. Quem é a pessoa que pode administrar, fazer uma sucessão, caso você venha ter algum problema e ficar na UTI internado? Quem é que sabe suas senhas? Então, eu começo a entrar nessa seara para entender que ele não é um ser infinito, ele é finito e que em algum momento ali ele pode ser surpreendido. E a maioria desses clientes, ele acaba mudando esse comportamento, essa forma de conduzir o dinheiro? Eu vou lhe dizer que 80%. Que e os 20% que eu não consigo, eu distrato, eu demito meu cliente. Ah, entendo. Eu já cheguei Agora, existe cliente. Também um cliente pessoal? Alguém, por exemplo, qualquer pessoa que queira, que não é empresa, mas ela tem lá a sua dinâmica, olha, eu quero saber como investir, sim. Eu tenho o meu dinheiro, eu quero economizar. Elas também procuram? Sim, são indivíduos, sim, né? Sim, com certeza. Não mais PJ, mas sim pessoa física, né? É porque também tem muito empresários informais, né? Sim. Trabalha com muita informalidade. Hoje muito, né? Muitos autônomos, né? Muitos autônomos, pessoa física. Então, essas pessoas físicas acabam me procurando. Né? Então, eu trabalho sempre com PJ e PF. Meu foco maior é pessoa jurídica, sendo que eu sou comunicadora financeira de pessoas físicas. Sim, porque quando você fala para as pessoas físicas, você também acaba atingindo, né, o empresário, né, o PJ. Porque primeiro trata do humano, né? E por trás de um CNPJ existe um CPF. Não tem como exatamente. A gente fugir. Então, o comportamento do CPF vai impactar no CNPJ. Hoje, para as pessoas que estão te ouvindo, né, principalmente quem está em casa, a maioria do público, né, são pessoas físicas, o que você dá de dica, assim, para ela começar a modificar o seu comportamento? O que é principal? Né, para ela começar, de fato, não ter dívidas, a tratar melhor o dinheiro. Isso. Conhecimento. O conhecimento, ele é libertador. Muito bem. Né? O conhecimento é uma Saber fonte... mais sobre números, aplicação. Isso. Deixa eu te falar, a gente tem que ter cuidado também, porque no mercado existe uma multiplicação de comunicadores. Eu vejo muitos falando hoje coisas tem muito absurdas. Consultor financeiro, muito né? consultor financeiro. E existe um risco muito grande. Sim. Né? Eu costumo dizer que eu sou a consultora dos bastidores, porque o meu trabalho, o meu resultado geralmente é em off, como você falou no início, né? Eu sou uma comunicadora, minha voz tem que chegar ao mundo, ecoar. Mas, assim, tem muitos comunicadores nas redes sociais que eu fico triste em ver e como eles lidam com pessoas falando de dinheiro e que eu sei que aquilo ali pode não dar certo para todas as pessoas. Claro, não é um meio para todo mundo, né? A comunicação não é... A fórmula não é única. Pronto, não é o que a gente fala, é como o outro entende. Exatamente. A minha realidade não é a sua realidade. A gente precisa ter cuidado com quem a gente vai comunicar. Com certeza. Né? Você, como consultora, deve ter as suas ferramentas, sem dúvida, Sim, né? Para ajudar, para alinhar, para poder analisar os números, o comportamento, mas cada indivíduo, como você falou, ele é uma pessoa individual mesmo, Sim. que tem seus comportamentos, suas crenças, e aí você direciona, independente daquela análise, não é isso? Sim. Para essa pessoa, como ela deve fazer. Sim. Porque até falando de investimento, né? Nem todo mundo tem o mesmo perfil, né? Com certeza. Tem um perfil mais ousado, agressivo, conservador, outro moderado. mais conservador. Isso, tem 3 perfis, o agressivo, o moderado e isso você tem que detectar no seu cliente, porque às vezes ele também não é nem agressivo, mas ele quer apostar e ganhar. Ele pode ser o mediano, né? Ele pode ser o mediano, então a gente precisa trazer a sensibilização, ele entender o que de fato é um investidor agressivo, se ele tem sensibilidade para ter perdas futuras e assumir essas perdas para que ele não venha ter uma frustração, uma crise de ansiedade, de pânico, porque ele não estava preparado para perder aquilo. Então existe uma responsabilidade muito grande quando a gente vai falar da vida do outro, Sim. Né? Porque o dinheiro é emoção. É emoção, completamente. Não tem para onde correr. Então, quando você trata o dinheiro de forma irresponsável, você está tratando de uma vida.
E isso pode levar a um suicídio, pode levar a uma depressão, um pânico, e a pessoa pode não retornar mais. Com certeza. E por trás dessa pessoa existem famílias que às vezes dependem dela. Então, o conhecimento dela, a sensatez e a sensibilidade, o discernimento de entender que aquele profissional é uma pessoa referenciada, se ele estuda, quais são os meios que ele sempre acompanha, quem são os mentores dos mentores, porque nós mentores somos mentorados, né? Com então, certeza. é importante ele ter essa clareza. E não é muito fácil você realmente achar um consultor que você confie, né? Não, que você, não. Porque como você falou, tem muito no mercado, mas até que ponto aquela pessoa realmente é uma pessoa que entende, que vai te trazer um resultado bom? E isso, quando eu digo que minha consultoria é personalizada, porque eu costumo falar, você pensou que ia contratar uma consultora que ia alisar teu ego, dizer que tu é bonitinho, né? Mas você encontrou aí e fala, essa menina chegou com essa carinha mansa, ela me acaba, porque geralmente eu lido com homem, né? Aí nas reuniões que eu tenho jurídicas, às vezes eu sento em mesas com 13, 14 homens. É engraçado você falar isso. As mulheres, ela não têm esse perfil de economizar, de realmente querer aplicar. Então, mais homem que tem esse cuidado? Na verdade, hoje está mudando muito o cenário. Hoje tem muitas mulheres mais preocupadas, mesmo porque a gente está vivendo um universo sobre relacionamento muito instável. E uma disfuncionalidade, muitas mudanças. Então, o homem, ele tem a sensação hoje, o rótulo provedor está muito um rótulo denso, porque as pessoas acham que é bancar a mulher, e não é sobre bancar a mulher. Provedor é você acolher sua esposa, ou sua companheira, ou sua namorada, é você incentivá-la, é você junto criarem ali unificação para que junto vocês possam crescer. Não é um receber o peso maior do que o outro. Exatamente. E as mulheres estão justamente ficando sozinhas, então elas estão buscando, de fato, a buscar essa independência financeira, né? Essa segurança financeira, justamente para ela não ficar na mão. E assim, né? As mulheres têm uma questão mais emocional que os homens de lidar com dinheiro, né? Elas vão muito mais para aquela emoção, pelo desejo do que o homem. Eu acho que o homem tem uma tendência a ser mais razão do que a mulher. Porque a mulher, ela desde pequena, você compra uma boneca para sua filha. A loja já tem mostrando não sei quantas roupas de boneca para você comprar. Aí você já começa a gerar um vício que a boneca, para estar bonita, ela tem que ter 3, 4 roupinhas. Então ela brinca de boneca trocando de roupa. Então, isso já vai trazendo o consumismo para a criança. A criança, ela entende que também, quando ela crescer, ela vai precisar de estar criando de roupa toda hora. Então, ela vai precisar ter um guarda-roupa, amarrotado de roupa. Ela vai precisar ter 10 blazers pretos, porque tem botões diferentes, tem um corte diferente. Né? Então, isso vai muito da mentalidade. Né? E do comportamento de que vem. Então, as mulheres, geralmente, é o fruto do comportamento do antepassado. Só que hoje eu tenho visto muita quebra de paradigmas e eu estou muito feliz com esse movimento que está acontecendo. E existem também as mulheres sozinhas, né? Que têm filhos, né? Que o pai não ajuda, né? Então, assim, realmente não é muito fácil para uma mulher que trabalha, tem que criar seu filho, tem os cursos sozinhos. Então, assim, para essas mulheres hoje que estão enfrentando esse momento, né? De estarem batalhando, o dinheiro nunca dá para poupar, nunca dá para economizar. Tem uma criança ali que ela tem que sustentar. Como ela deve fazer hoje, assim, para ter pelo menos o mínimo de reserva? Porque é tão importante a reserva, né? A gente não falou tanto. Todo ser humano, ele precisa fazer o possível. É possível todo mundo fazer uma reserva, mesmo aqueles que ganham pouco? Como é que ele tem que fazer? Pelo menos uma dica, assim, dá para dar essa dica para as pessoas começarem a ter essa noção? Dá sim, Andréa. É a consciência. A consciência é a base de tudo. Quanto é que eu ganho? Lembra que no início eu falei sobre custos fixos? Faz o levantamento, eu moro de aluguel. Eu não posso ter uma dívida maior do que o que eu ganho, para começar. Primeiro, para começar, você tem que ter papel e caneta. Sim. Porque nós somos muito visual. A nossa mentalidade, ela precisa ser visual. Parece que a consciência, ela liga. Uma coisa é quando você fala, poxa, eu pago R$1.000 de aluguel, 200 de luz, 20 de água, não sei quanto de internet. Aí você, não, eu gasto 1.800. No mínimo, uma planilha de custos para você ter uma ideia de quanto cada um. Se você não tiver uma planilha, um papel e uma caneta, é muito sábio. Bloco de notas, todo mundo hoje tem um celular na mão. Sim, é verdade. Você cria um bloco de notas. Tem hoje telefones que já tem Excel, né? Você consegue ali colocar as informações. Você cria ali quais são meus custos fixos, quais são as minhas despesas fixas. Aí você vai na despesa fixa, é tudo que você paga, estando empregada ou não. É uma obrigatoriedade. Eu tenho que pagar minha conta de telefone, eu tenho que pagar a internet. Se você tem um plano de saúde. Eu tenho um plano de saúde. Se você tem o que quer que seja, que você tenha uma mensalidade mensal recorrente a ser paga. Para além disso, vem as despesas variáveis. Os que são despesas variáveis? Salão, cabelo, unha, um almoço, um iFood, um restaurante. Quando você tem isso de forma visual, você vai começando a entender o que é prioridade, o que é obrigatoriedade mensal para você sobreviver,
dentro daquele sistema e o que não é desnecessário. Vamos supor, às vezes tem gente que faz 2 vezes unha de salão. Exatamente. Eu tava com a nutricionista aqui, que ela é engraçado que ela... Não, e que come fora muitas vezes, podendo levar uma marmita de casa. Eu dei uma palestra, ela estava presente, ela é minha nutricionista, né? Aí eu fui fazer uma consulta com ela, aí ela falou... Amiga, deixa eu te falar, eu tenho que ir porque eu tenho que fazer a unha. Aí eu olhei assim para ela, mas eu não te encontrei semana passada. Poxa, eu não te encontrei, tem 4 dias fazendo, não era semana, era questão de 3, 4 dias. Ela, não, amiga, mas aqui borrou. Eu falei, cadê o esmalte de casa? Aí eu fui trazer. Aí ela falou, aprendi. O salão já me perdeu. Quando ela foi ver, porque ela vai num salão de alto padrão, não é uma unha de R$50. Sim, com certeza. Né? É uma unha que é mais cara, é R$130. Então, quando eu fui fazer a conta com ela ali na caneta, ela tomou um susto. E ela falou, não, 2 vezes no mês eu vou comprar minha base e vou passar em casa. E isso aí que você trouxe já aconteceu comigo. Quando você vai para a realidade dos números, aí sim você tem uma noção. Nossa, tá indo aí muito dinheiro, além do que realmente deveria. E o bom dessa planilha que você traz é que você, quando você coloca ali de fato, você vê aonde está indo esse furo. Onde é que está minando esse dinheiro? Isso. Seria nessa unha 2 vezes que eu vou, né, fazer na semana? Isso. É uma comida que de repente eu tô comendo muito tempo fora e eu posso levar, né, fazer uma marmita ou comer um lanche em outro lugar. Eu toda hora eu tô no iFood, pois né? Tem pessoas que eu pego para fazer a planilha que quando eu vou ver, tá gastando R$1.000 no mês de iFood. E é muito engraçado que às vezes a pessoa fala assim, não, mas hoje eu ganho tanto, aí a pessoa aumenta o salário e continua. Com a quantidade de dívida, às vezes até maior. Só que eu já peguei clientes ganhando R$15.000 mês endividado e peguei clientes ganhando 4 mil e que não estava endividado e que estava com reserva financeira. Olha só. É a mentalidade, de novo, comportamento. E comportamento. Porque às vezes você fala, se eu ganhar 5 mil, eu guardo. Aí quando você ganha 5 mil, você tá gastando 7. Aí não, se eu ganhar 15 mil, eu guardo. Aí você ganha 15 mil, tá gastando 20. E você vê, né? Agora eu lembrei aqui dos livros, né? Eu gosto muito de livros de mentalidade financeira. Sim. Porque, né, quem pensa enriquece. Até tem uns aqui também. Tá ali, ó, O Segredo da Mente Milionária, né? O Homem Mais Rico da Babilônia. E, de fato, esse conhecimento, já que você trouxe conhecimento, é importante. Porque ele traz ali a questão do comportamento e da mentalidade. Isso. Né? As pessoas que pensam com escassez, ela vai atrair mais escassez, né? A pessoa que ela não tem noção do que, de fato, que ela precisa economizar, ela vai continuar fazendo esse próprio furo no seu, como é que se chama? Na sua parte financeira. Sim. E uma hora vai minar, não vai ter, vai ficar negativa. Né? Hoje, a causa das maiores crises de ansiedade da população humana é mundial, chama-se financeira. Então, as pessoas elas não estão preparadas para olhar para os números. Eu vou te fazer uma pergunta aqui. Tem quanto tempo que você puxou o extrato de sua conta e você fez uma consolidação para entender? Poxa, sinceramente, eu olho sempre. Olha? Ontem mesmo eu olhei. Você consegue olhar, puxar no mês, entender? Olho, então, que parabéns. Não só isso, o cartão, né? Eu gosto de conferir um por um. Cara, se foi tudo ok, já é uma mania minha. Isso não é mania, isso é não, disciplina. É meu perfil. É disciplina e perfil. É o meu perfil, porque como eu fui mãe, né, praticamente sozinha criando meu filho, e eu tinha um custo, eu tinha que estar ali tudo alinhado. Sim. Eu não sou tão organizada assim né, em relação a planilhas, mas eu tinha minha planilha pessoal, onde eu consigo ali mais ou menos equilibrar. Então, assim, eu já fui aquela que eu já deixei de fazer viagem, carnaval, né, outros eventos e ficar dentro de casa. Agora eu tenho uma coisa boa que eu aprendi e que vale a pena comentar. Nos meus momentos de economia, né, porque a gente passa por vários momentos bons financeiros, de trabalho. Por exemplo, eu sempre ganhei muito bem quando eu fui trabalhei, né, quando eu fui CLT. Sim. E a partir do momento que eu me tornei autônoma, eu trabalhei para mim mesma, eu tive vamos dizer assim, eu passei por um desafio. Porque eu não tinha mentalidade de ser empresária. Muito engraçado isso. É incrível. Então, eu sempre fui correria para o outro, sempre fiz bons resultados, né, para as empresas que eu trabalhava. Eu treinava pessoas para dar resultado. Mas na minha vez, na minha bola, que era eu sozinha, eu empresa, né, com meu filho, porque eu tive que diminuir o ritmo de trabalho, foi uma opção minha. Eu disse, não, eu quero criar o meu filho. Então, eu não posso mais. Meu trabalho era viajando muito. Eu tinha 15 lojas que eu olhar, né? Então, assim, era uma vida que eu trabalhava com varejo. Era muito dinâmica. Então, eu decidi sair desse lugar e ficar mais em casa. Eu tive um choque. Porque eu tive que aprender a administrar o meu tempo.
Eu tive que aprender a fazer o meu dinheiro sozinha e daí fazer tudo o que eu já fazia. Sim. Só que é muito mais fácil, né? Quando você recebe todo mês. Quando você recebe Você sabe todo quanto você mês. vai ganhar, mesmo que seja comissão também. Isso. Então, quando é você mesmo, nossa, realmente... Aí eu tive que me reposicionar, eu tive que mudar a minha mentalidade. Então, até trabalhar em casa, por exemplo, teve um momento que eu, né, tive que também trabalhar home office. Cara, não é fácil. Você ter ali, olha, eu tenho X tempo para trabalhar, para ser produtiva. Então, você tem que, mesmo na sua casa, você continuar a fazer a sua produção. Isso. Senão, você não ganha dinheiro. Né? É incrível. Você falou uma coisa bem pertinente que eu me deparo muito com isso, porque é mentalidade, é como é incrível, uma coisa puxa a outra. Quem é CLT, se ele for analisar, e eu falo muito sobre isso, gente, vocês têm que entender que o CLT, ele é empresário tanto quanto o empresário que está contratando ele. Sim. Você é um prestador de serviço, você está ofertando o seu serviço para uma empresa. A diferença é que, dentro da nossa cultura brasileira, a gente tem um carimbo que você é empregado, é CLT, mas você é empreendedor. Sim. E aí, quando você sai de um CLT e que você parte para o empreendedorismo, você vem com essa crença, com essa barreira. Poxa, eu deixei de ter minha carteira assinada e agora eu tenho que trabalhar para mim. Gente, você trabalha para você. E os sentimentos são, assim, de medo, insegurança. Que atrapalha muito. Até você ter autoconfiança é um processo. Entende? Tudo é um Aquela processo. sombra ali, será que vai dar certo? Aquelas incertezas, elas vão te acompanhando. E é terrível. E tem altos e baixos, os picos e vales. Mas sempre dá certo. Mas graças a Deus, sim, quando você acredita em você, sempre dá. Você tem um propósito. Sim. Ainda mais quando você tem, eu, por exemplo, meu filho era meu foco principal. Então, tudo que eu fazia nos momentos que eu tava ali, de repente, sei lá, um pouco mais sem energia, eu digo, não, calma, que eu tenho ali um ser maravilhoso, que eu amo e que merece ter uma vida, né, muito melhor. Sim. Então, assim, é bom a gente ter esse estímulo, esse porquê, né, pra gente batalhar, né? Isso. Então, assim, eu quis trazer essa questão da mentalidade, porque de fato, a gente tem que aprender, em todas as situações, a lidar com o dinheiro. Isso. Seja você empresário, seja você autônomo ali, tendo uma empresa pequena, seja você CLT. Né? Perfeito, perfeito. E assim, sobre livros, né? O conhecimento, ele liberta. Então, para você ter a ousadia e a determinação de sair de uma CLT, para você passar a empreender, de fato, você precisa buscar um conhecimento, uma maturidade maior. É um processo de muita responsabilidade, principalmente quando envolve filhos, envolve terceiros que dependem de você, né? É você também preparar o seu filho. É engraçado que eu passei... E prepara muito, porque ele passa a ver a sua dinâmica também, né? Há 5 anos atrás, eu tive um processo de retrocesso que foi para avançar e muitas pessoas me criticaram. Eu já estava como consultora empresarial financeira, e aí eu fui convidada, eu conheci um juiz, conheci uma cooperativa de crédito, e aí eles me chamaram para fazer a seleção. Eu não estava disponível para trabalhar CLT. Mas aí, quando eu fui ver a cooperativa de crédito, era dos servidores do Estado da Bahia. E era do Ministério Público, Secretaria da Fazenda e Procuradoria-Geral. Aí eu fui fazer o teste junto com o diretor e com o RH. Lá eles gostaram demais de mim, se conectaram. Não, você tem que trabalhar na nossa equipe, a gente vai abrir uma vaga para você de PJ. Você tem que vir, você vai abrir o PJ em Feira de Santana, você é a cara do projeto. Aí eu cheguei em casa, sentei com minha filha e falei, filha, sua mãe vai precisar puxar o freio de mão. A gente vai precisar aqui reorganizar nossas finanças. Olha, minha filha é adolescente, porque eu vou começar a ser CLT. Então, eu abandonei uma parte da minha consultoria para voltar a ganhar um valor mínimo. O que foi que eu entendi? Conversei com minha filha. Eu quero que você encare isso como mestrado de mamãe, porque isso vai impulsionar mais ainda o trabalho futuro que sua mãe pretende. Uhum. Porque quando eu pensei, eu estar dentro da Procuradoria-Geral, Ministério Público e Secretaria da Fazenda, são órgãos que eu lido diretamente o tempo todo. Então, conhecimento vale mais do que dinheiro. E às vezes tem estratégias que valem a pena. E valem a pena. São períodos que você vai passar, né? Um processo, mas que lá na frente pode te trazer um retorno muito maior. E foi o que aconteceu comigo, mas aí entendo o que foi que aconteceu. Eu saí do meu mundo empresarial como empresária, como gestora, para voltar a ser CLT. Mantive alguns clientes, foi um momento muito difícil, mas para eu fazer essa driblagem até eu me adaptar, mas valeu super a pena. Hoje eu tenho portas abertas dentro desses órgãos, né? Tenho pessoas que acreditam na minha comunicação, tenho pessoas que acreditam no meu potencial, na minha técnica, e são pessoas que têm cargos de influência e que me ajudam com o meu conhecimento, indicam livros, indicam cursos, me falam, Karine, vai ter tal curso, quer participar com a gente? Vou colocar seu nome na lista, em órgãos públicos.
que é só para concursados. Sim. Então, olhe o que ganhar menos me trouxe. Me trouxe um network, que hoje eu considero pessoas que são minhas amigas, não são só pessoas que são profissionais. Né? Eu construí um elo de relacionamento, de amizade. E minha filha, eu tive que sensibilizar lá para ela entender que a gente ia ter que puxar o freio de mão. O que é puxar o freio de mão? Não estar todo final de semana em um restaurante. Mas porque eu iria passar a ganhar menos. Tem um diferencial, a questão do equilíbrio, né? E da segurança de quem você é e do que você quer. Sim. Então, hoje, muita gente não tem isso. Quando você sabe o que você quer e quem é você consegue ter essa calma e entender que é um processo que ele vai durar um tempo e que lá na frente você vai ganhar muito mais. Isso é muito bom. Porque a maioria das pessoas, elas estão presas na angústia, na incerteza. No imediatismo. No imediatismo. Porque quando elas não têm, primeiro, confiança em si mesma e ela também não tem confiança no processo, vira uma angústia. E aí elas não conseguem tomar decisões com sabedoria. Mas sabe o que acontece? E não conseguem nem enxergar mesmo o futuro. Você como mentora, e é muito pertinente essa fala sua, porque você trabalha muito, né, esse processo comportamental, é identidade. Exatamente. Primeira coisa que o ser humano ela precisa determinar sobre a vida dela é quem ela é. Quem ela é. Isso eu falo sempre, independente de quem me procura para fazer um trabalho, seja profissional, liderança, até mesmo relacionamento, primeiro a gente olha você. Isso. Né? Quem é você? Como é que tá a sua base, né? Principalmente. As pessoas, elas não podem ditar quem é você. Você tem que saber quem é você. Isso. Né? Eu não me adequo a padrões de outras pessoas, né? Eu ando com pessoas o tempo todo. Aí fala, bora aqui comprar uma passagem. Outro dia eu estava em um grupo, né? Em um jantar. E com alguns médicos. A maioria, todo mundo médico, né? E a gente sempre faz jantar uma vez no mês. E aí todo mundo puxou o celular do nada. Bora para São Paulo, para tal restaurante. Bora, carinha, compra aí a passagem. Eu falei, não. Carinha. Eu falei, gente, deixa eu falar uma coisa a vocês. Eu tenho uma filha que ainda vai ser médica. Ano que vem, eu tenho prioridades. Exatamente. Eu estou aqui, para mim, tá valendo. Vou adorar ver vocês mandando fotos de São Paulo. E você não tem que se sentir constrangida. E não me sinto. Né? E eu falo com muita leveza. Isso. Aí disso aí já foi outra que não é. Mas isso por quê? Pela clareza do seu processo. De quem você é e onde você está. E tá tudo bem. Porque eu entendi qual é a minha identidade. Eu entendi o que sim, o que não e o que nunca. Exatamente. Eu entendi que quem dita as regras da minha vida. O que sim, o que não, que nunca, viu, gente? Vamos aprender. Deixa eu te falar. Isso foi uma experiência que eu tive na madrugada. Porque eu fui questionar, eu não gosto muito de falar, porque às vezes as pessoas interligam a nossa fé à religião, e eu não ligo, e eu não é sobre religião. Mas eu sou uma pessoa que me comunico muito com Deus, sabe? Eu busco a sabedoria dele. O maior livro que eu leio todos os dias é a Bíblia. Que bom. E ela eu também tenho muita fé e sou muito ligada. E ela me alimenta diária até para eu levantar para ir para o trabalho. Então, eu pergunto hoje o que vamos fazer, Espírito Santo. Então, quando eu chego na empresa e falo, bom dia, hoje eu sou bendita ao entrar. Aí, quando eu saio, estou sendo bendita ao sair. Todo mundo dá aquela risada. Isso aí, você não tem noção do potencial que é isso. Então, assim, isso muda o ambiente. Completamente. Isso muda. E isso tem sido muito validado na minha identidade como consultora empresarial financeira. Né? Não só para os empresários, como para com os colaboradores. E aí, na madrugada, eu fui questionar algumas coisas a Deus que estavam acontecendo. E ele falou, eu senti, porque eu tenho um processo audível, né? Eu consigo escutar a voz dele. E ele falou comigo, eu que determino o que sim, o que não e o que nunca na sua vida. Enquanto você não aprender, você vai sofrer. Você vai se frustrar. Daí, a partir desse dia, acabou. Frustração. Acabou frustração com a amiga, acabou frustração com o cliente. Você está atenta a ouvir. Eu estou atenta a ouvir. Olha, você trouxe uma coisa que eu acredito muito. E também acredito e sou, né, na minha própria vida, já experimentei isso e sempre falo. Essa questão da vibração. Né? Você trouxe a fé. A fé é um canal onde liga essa vela, né, essa chama, que é essa vibração, que é essa frequência energética. Quando a gente tem fé, a gente está ligado com algo espiritual, seja quem quiser escolher, né, qual for. A gente está falando de religião, a gente está falando de fé, de crer. Aí sim, a gente tem uma frequência muito maior. E isso, até para lidar com dinheiro, também precisa disso. Porque não tem como eu lidar com dinheiro sendo uma pessoa que o tempo inteiro reclama. Ser uma pessoa o tempo inteiro negativa. O dinheiro, ele não gosta de gente negativa. Gente que murmura. A vibração do universo, a prosperidade, gente, ela não dá liga, porque é negativo, entende? Então, não combina. Então, qual é a frequência que a gente tem que ter? Porque isso atrapalha a nossa prosperidade. Então, quanto mais eu me vejo e acredito em mim, trabalho, claro, essa força interior, mas eu também vou lá com essa energia de frequência alta para o universo, mas as coisas vão andando. Sim.
As coisas acontecem, quantos milagres já aconteceram na nossa vida, na minha várias, na sua também, porque a gente tem essa frequência. Quantas vezes já aconteceu comigo de eu estar passando por um momento de achar que eu não tinha tal coisa, de repente eu tinha uma mania de guardar dinheiro, tá? Às vezes eu escondia dinheiro, eu era nova, desde criança eu fazia isso, e aí eu me lembro de uma situação que eu assim, não sei, gente, os milagres que acontecem, e de repente quando eu tô lá arrumando meu guarda-roupa, olha o bolo de dinheiro que eu achei no envelope, que eu mesma tinha guardado. Gente. E eu disse, gente, isso é um milagre, porque será que foi eu mesma? Porque é uma coisa louca, entende? Então as coisas assim, quando você menos imagina, mas que quando você precisa, o universo ele vai trazer. Meu sobrenome é Milagre. Eu hoje não tenho rede de apoio, né? Eu morava em Feira de Santana, com minha filha passou em medicina, eu vim para cá sozinha com ela, e eu vou lhe dizer, é um desafio. Ela estuda na FTC, nas Arnes, né? É uma faculdade particular. Medicina, né? É um curso extremamente caro. Com certeza. E eu vou lhe dizer, eu sou um milagre mês a mês. E nós somos um milagre. A gente precisa acreditar, porque infelizmente a maioria das pessoas carrega muito a crença, de que Deus está afastado da gente, de que o milagre é algo muito... Não, gente, milagre é todo dia. A gente abrir o olho, é um milagre. É um milagre. Se a gente coloca a energia em alguma coisa e essa coisa acontece, é um milagre. E é assim que a gente entende? E o milagre maior da minha vida chama-se empatia. Ótimo. Porque empatia, eu desenvolvi esse dom, né? Eu pedi a Deus que ele trouxesse discernimento e o dom da empatia, e isso tem me libertado muito, porque eu sempre olho para o outro, e ainda que o outro erre comigo, eu falo onde é que eu errei, para que ele desse espaço para ele fazer isso comigo. Então, eu preciso entender a dinâmica, qual foi o momento que eu errei naquele, e onde foi que eu permiti que ele fizesse aquilo. E aí eu vou tratar a mim, porque Olha, você falou uma palavra certa, onde eu permiti. Porque tudo que acontece com a gente, mesmo que seja ruim, eu tô num relacionamento ruim, desculpa, você tá permitindo. Então, tudo a gente permite. Eu estou endividada, eu permiti. Exatamente. Onde foi que eu fiz? Né? Eu fui agradar uma amiga, fui comprar uma roupa que eu não podia. É autorresponsabilidade. Olhar com muita sinceridade. Isso, gente, é doloroso, mas te traz a realidade de onde você está. Sim. E como você vai sair, porque quando você olha para si como responsável e você tira na mão do outro, né, a responsabilidade, você tem mais domínio sobre aquilo. A partir de agora, o que eu vou fazer para sair dessa dívida? O que eu vou fazer para realmente fazer aquela viagem ou aquele projeto? Porque não só negativo, né? Sim. Falar dinheiro também tem projetos futuros que a gente tem que colocar, né? Então, assim, tudo depende de mim, do meu comportamento, né? Então, a partir de agora, que você que está em casa, a partir de hoje, o que você vai fazer para ter uma vida melhor, uma situação melhor financeira? Quais ações, comportamentos e mentalidade você precisa ter para sair da onde você está? Eu não sei como é que você está hoje, está com dívidas, está com dinheiro, está bem, né? Mais importante é você sempre trazer consciência. Em qual estado eu estou hoje e onde eu quero chegar? Porque tá tudo bem se eu quero mais, né? Afinal de contas, somos aqui para fluir, para ser abundante, né? Para prosperar. A abundância, ela é bem-vinda sempre, né? Perfeito. Comece com papel e caneta. Porque a escrita, ela liberta. Você está decretando, você está escrevendo. Exatamente. Ter clareza do que quer, de onde quer chegar. O que eu sonho para a minha vida futura, o que é que eu posso até aqui ter, Exatamente. O que eu não posso ter, aonde eu posso estar, onde eu não posso estar, que isso vai me edificando. O que eu quero me libertar. O que eu quero porque me libertar. É legal a gente ver também os nossos erros. Sim. E coisas que eu trago, eu faço isso muito nas minhas mentorias sobre crenças, aquilo que eu trago, é bom você enxergar aquilo que está negativo hoje, meu comportamento. Tudo bem, isso começou aonde? Como isso me impacta a minha vida? Quem é assim na minha família? Porque aí eu consigo ver a raiz. Isso. E muitas vezes eu consigo enxergar e dizer, isso não é meu. Eu estou apenas repetindo. E quando você faz isso, você se cura. Você desassocia que não é você. Porque às vezes a gente traz uma coisa porque eu sou assim. Não, você não é assim. Você foi programada assim. Mas isso não é seu e você pode desprogramar. Você faz uma nova leitura sobre você e um novo comportamento pode ser ativado através de uma reprogramação. Como essa reprogramação? Primeiro a clareza do que você quer, o que você quer ver de novo. Repetir até se tornar. Se tornar uma pessoa que economiza, se tornar uma pessoa que valoriza o dinheiro de outra forma, não é? E aí vai indo. E principalmente desassociar que eu tenho que ser igual à minha família.
Entende? A honrar pai e mãe, que a gente vê muito, que a gente já conversou sobre isso. E a tal da culpa, né? Que a gente tal da culpa. Né? Porque tem que pertencer ao mesmo ciclo, tem que continuar naquele mesmo vício, aquele ciclo. E a partir do momento que você rompe, você passa a ser diferente. Aí você pensa que você não pertence mais àquele ciclo familiar, àquele sistema familiar. Exatamente. Porque você rompeu algumas características que não lhe cabe e não cabe para a sua nova geração. E tá tudo certo sobre isso. Exatamente. E quais são, assim, hoje, os principais pontos para a pessoa ter uma mentalidade hoje financeira realmente mais positiva? Para a família, né, onde existe marido e mulher e filho, para a mãe solteira, para a mulher separada e para quem pretende ter um filho, é trazer realidade e a comunicação. Quando você interage que está dentro do sistema da sua casa, do seu lar, e você comunica a verdade, se está endividado, se pode, se não pode, todos criando aquela consciência de um consumo consumista, deixa o chuveiro muito tempo ligado, deixa a energia ligada. 10 televisões dentro de casa. Deixa a banana apodrecer, e aí daqui a pouco deixa o tomate apodrecer, né? Então, quando você traz essa consciência do consumo consciente para dentro de casa, isso vai lhe poupar dinheiro. E quando poupa dinheiro, vai começar a sobrar para que você gere uma reserva financeira. E após a reserva financeira, há reservas dos sonhos. Exatamente. Porque não adianta você ter reserva de sonho e não ter reserva financeira. Você é surpreendido por uma doença, por algo qualquer, uma eventualidade. Toda a família precisa. Aliás, todo ser humano, todo ser humano precisa. Então, primeiro lugar é você tratar a sua reserva financeira. Porque, às vezes, você mora de aluguel. Pelo menos você, no ano, tem que ter ali guardado 4, 5, 6 meses de aluguel, né? Para que, caso você venha a ser demitido, sua empresa não dê certo, você ter um fôlego ali para que você não se sinta frustrado, angustiado, gerar uma crise de pânico, de ansiedade, né? E lhe traga fraqueza para que você possa prosseguir para o próximo passo. Então, é clareza, é comunicação dentro do sistema familiar, né, com seus filhos. Se você está endividada, senta com seu filho. E existe um termômetro, né? Existe o termômetro vermelho, o amarelo e o verde. Isso. Então, é sempre legal a gente ter consciência em que termômetro, né? Que parte do termômetro você está financeiramente, Isso. Né? Agora, quando eu falo comunicar, não é comunicar com peso, murmurando, com dano. Sim, é você entender que você, nesse momento, está endividada, que todos em casa vão ter que contribuir para um consumo consciente e que, a partir dali, vamos trabalhar todos unidos para potencializar, eliminar as dívidas e começar a poupar. Com certeza. Para uma reserva E se você souber como falar, você não vai criar trauma para o seu filho. Pelo contrário. Você vai trazer ele para participar. Isso. É como um jogo. A partir de agora, a gente vai fazer um jogo diferente. Né? Porque a criança, ela precisa disso. E esse jogo diferente vai ser o quê? Todo mundo vai ter que desligar a luz, ou você vai cuidar disso, distribuir esses papéis, de olhar aquilo que está indo, como é que eu posso dizer? Onde está indo pelo ralo. Fluxo, onde o a torneira, a torneira está aberta, né? Isso. Então, acho que é um primeiro ponto, né? Fecha as torneiras primeiro. Isso, fecha as Depois torneiras. vê aquilo que está sendo gasto como que não supérfluo, que não deveria, né? E muitas outras coisas. Aí vai mudando mentalidade, vai mudando comportamento e as pessoas começam a ter uma vida um pouco mais tranquila. Daí, em 6 meses, se uma pessoa mudar a mentalidade, ela tomar a decisão de anotar tudo no papel, ela entender o que é uma despesa fixa, variável, ela entender o que é prioridade, o que não é prioridade, o que sim, o que não e o que nunca, em 6 meses ela começa a sair do processo de saturação para ganhar oxigênio. E aí sim, ela vai começar a ter uma vida mais tranquila. Aí ela vai ter equilíbrio, vai conseguir aí, a partir desse movimento, que eu saí do vermelho, do amarelo, eu paguei minha dívida, porque tem que pagar a dívida também, a gente não falou negociar, sobre isso. Negociar, não pode ficar com aquela dívida ali. Não. Aí, à medida que ela vai pagando, agora, essa renda, ela precisa cada vez mais ela tirar um pouco. Isso. Né, para ela poder ter realmente condição de pagar essa dívida. Sim. Quitou essa dívida e agora já vai ser uma outra forma. Esse dinheiro ele vai continuar saindo, economizando, mas agora para um futuro. Para um futuro. Para uma reserva. Porque o deserto não é lugar de permanência, é lugar de aprendizado. Você se endividou, você não vai ficar pagando uma dívida e endividando novamente. Exatamente. Um erro grande que se tem hoje na nossa sociedade é cartão de crédito. Porque as pessoas têm um limite de cartão de crédito ali e elas vão parcelando e elas se perdem. Elas já fizeram... Quando às vezes vai passar... Não, e faz a dívida em cima da dívida, e fala, oxe, eu tenho um limite. Mas eu tenho um limite. Quando vai ver, já comeu o limite todo, o limite do parcelado, o limite rotativo, né? E às vezes as crianças ficam presenciando isso. Mãe, eu quero isso, puxa o cartão, parcela em 10 vezes. Ele não entende, ele pensa que o puxar do cartão ali já é dinheiro, porque a criança ela não tem consciência.
né? Que o cartão tem um processo de parcelado, que ali vai impactar em dívidas futuras. A conversa com crianças sobre dinheiro é muito necessária, né? Muito, muito. Então, trazer assim, olha, a família hoje, ela, ó, filho, eu não posso isso hoje, mas não se preocupe, vamos, né, economizar para ter. Essa conversa, sim, é válida, ela não vai criar tanto trauma. Isso. Mas o que cria é a forma de tratar, de gritar, de dizer que não, que nunca, né, nunca pode. São as narrativas, aí, né? sim, essas narrativas é que pesam mais. As narrativas e comportamento, como eu falei, a palavra convence, o exemplo arrasta. Exatamente. Então, assim, é importante que as escolas, elas adotem esses É muito necessário que as escolas tragam essa conversa sobre finanças, sobre como economizar, como olhar o dinheiro, né? Olhar o dinheiro de forma sábia, né? Porque a matemática que é aplicada na escola não é a matemática que é aplicada no nosso dia a dia. Isso é verdade. Então, a gente estuda, a gente nasce, vai crescendo na escola, ali gerando vários conteúdos da matemática, o que é a matemática, vários algarismos, é tanta coisa que você olha na aplicabilidade, você chega no supermercado, uma criança não sabe lidar com os números. Entende? Então, assim, é essa visão, é essa sensibilização para a gente tentar diminuir esse índice de endividamento. Nosso país está no maior índice de endividamento. Você não tem noção do que está ocorrendo. E isso energeticamente é tão ruim porque cria uma coisa mais densa energeticamente. É com todo mundo desesperado, eu preciso vender, eu preciso pagar, eu preciso comprar, eu preciso vender. Muita coisa acaba acontecendo e é muito ruim. As doenças e o corpo, ele somatiza. E vem uma série de coisas que já é outro podcast. Já é outro podcast, justamente. Mas, Karine, foi muito bom falar com você. E, assim, claro que a gente hoje acabou flutuando, trazendo mais o lado comportamental e emocional, porque é importante. Quero te convidar para depois a gente falar mais sobre aplicações, sobre investimentos. Com certeza. Mas eu acho que o primeiro passo é isso, né? É trazer muito mais consciência, trazer muito mais esse olhar, né? Para cada um ver ali, olha, de fato, como é que eu estou lidando, o que é que eu trago de traumas, né? Quais são os meus comportamentos, para depois as pessoas, né, a partir daí, dessa consciência, modificar o que precisa ser modificado. Né? Não existe finanças sem comportamento. Então, primeiro é necessário sensibilizar, entender o comportamento para depois a gente tratar sobre investimentos, sobre números, para falar de números de forma fluida, para que o dinheiro ele possa ser fluido, né? E não ser uma barreira, ser algo rígido, algo denso. Exatamente. Né? O dinheiro ele é fluido, ele é um rio de águas vivas. Exatamente, ele é energia. Ele é uma energia que tem que fluir de multiplicação, exatamente. Né? E não de algo de que gere dor, que gere dano, que gere traumas. Então é necessário trabalhar esse comportamento. Que bom. E para você, o que é ter uma vida equilíbrio? É ter paz, eu saber que eu tenho criado um próximo legado de consciência, né, de amor, porque eu costumo dizer que o meu mantra diário é haja mais amor. A começar de mim, a começar por mim. Então, que minhas próximas gerações, eu tenho a certeza que eu estou com o propósito de impactar não só a minha geração, mas futuras gerações das pessoas que estão ao meu redor. Muito bom. Sua fala é maravilhosa. Adorei esse bate-papo com você, super leve, né? Acredito também que vai impactar muita gente. Que bom, Dea. E obrigada por eu que agradeço. Eu agradeço a você, né? Agradeço também essa comunicação que nós tivemos, porque eu percebi a importância do seu trabalho. O meu trabalho sem o seu trabalho não é nada. Porque você lida com as pessoas para que... Você prepara as pessoas para que elas venham lidar comigo. Então, você entende que o mundo está interligado em todas as áreas. Né? Com certeza, então, é um circuito, porque ninguém tem toda a sabedoria 100%. Com certeza. A gente precisa compartilhar. E quanto mais a gente compartilha, mais cresce. É isso aí. Tá? E essa é a intenção do podcast, viu? Isso. Então, querida, parabéns. Obrigada. E espero, em breve, a gente estar de novo aí conversando, trazendo mais informação. Ai, com certeza. Tá? Que honra. E eu vou me despedir de você, mas antes eu quero, sim, deixa seu Instagram, por favor, para as pessoas buscarem a sua página, saber um pouco mais de informação, seu LinkedIn, onde as pessoas te acham? Minha página no Instagram é karine.consultoria, Karine com C, o LinkedIn também, Karine Consultoria, o Facebook Karine Consultoria. Todos estão lá, aberto para vocês me acompanharem. Aos pouquinhos eu tô chegando no Instagram, que eu sou mais do off. Tem que comunicar mais. Gente, o meu Instagram, para você que tá em casa, é Andréa Cunha Oficial. Me siga também, lá tem muitas informações. Eu sou uma pessoa que eu adoro ativar vidas, é o meu propósito. E esse podcast é isso, é ativação de vidas. Porque quando eu trago a Karine, quando eu trago outros especialistas aqui, é justamente trazer conhecimento. Mas o conhecimento, ele não basta simplesmente só dar conhecimento para vocês. É necessário com que vocês percebam esse
esse conhecimento, e vocês tragam consciência sobre aquilo e levem para a sabedoria, que é o quê? Que é a ação. Então, o meu propósito aqui é levar conhecimento, mas o que vocês estão fazendo com isso? Então, vale a pena essa reflexão. Hoje, Karine falou sobre dinheiro, mas não sobre números. A gente não falou sobre papéis, a gente falou sobre comportamento. Então, é muito importante a gente ter noção do nosso comportamento, nossa mentalidade, nossas emoções sobre o dinheiro, porque somos adultos e como adulto, temos um papel fundamental para estar educando as nossas crianças. Sejamos pais ou não, a geração que vem, ela precisa ter essa mentalidade melhor sobre o dinheiro, uma ação, né, melhor sobre o dinheiro. E esse aqui é o podcast de hoje, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, compartilhe com quem também precisa ver esse podcast. Grande beijo, até o próximo episódio. Até o próximo. O Oliva Gourmet combina sofisticação e praticidade em uma experiência gastronômica única. Com um buffet cuidadosamente elaborado, oferece uma seleção de saladas, grelhados, massas artesanais e pratos à la carte que encantam um paladar. Além de uma refeição saudável e saborosa, o Oliva Gourmet proporciona um ambiente confortável e aconchegante.